Olá, graça e paz da parte do nosso Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Estamos aqui para continuarmos a falar a respeito do que Jesus diz às igrejas. Eu espero que você tenha assistido os outros vídeos e que isso tenha contribuído muito para o seu entendimento e que cada vez mais a gente possa aprimorar isso. Hoje nós vamos falar a respeito das 3 coisas que Jesus diz a todas as igrejas. Tudo que Jesus diz, ele disse às igrejas da Ásia Menor, está fundamentado nos 4 evangelhos e são 2 os pontos focais. Primeiro, a grande comissão, que é evangelizar e fazer discípulos, esse é o chamado de cada um de nós. E segundo, o grande mandamento, amar a Deus e amar ao próximo, os 2 maiores mandamentos que Jesus nos deixou. Então, os evangelhos, eles nos dão um parâmetro ou um panorama abrangente dos ensinamentos de Jesus às igrejas, e as cartas às 7 igrejas nos dão instruções focadas, específicas para aquele momento da história. O fato de Jesus fazer declarações iguais às 7 igrejas indica que são questões de extrema importância para ele. E não seriam apenas para as igrejas naquele tempo, mas também para as congregações em todo o mundo nos dias de hoje. E quais são as 3 coisas que Jesus disse? Primeiro, conheço as tuas obras. Segundo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E terceiro, ao que vencer. Bom, vamos começar pelo primeiro ponto. Conheço as tuas obras. Apocalipse 22:12 diz assim: eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, olha só, Jesus tem galardão para dar a cada um, segundo o quê? As nossas obras, aquilo que a gente fez dentro do chamado que Ele tem para nós. Se realmente a gente fez isso com amor, com fidelidade, com aplicação, como é que nós desenvolvemos essas obras, enquanto indivíduos e também enquanto Igreja de Cristo nessa terra? A palavra conheço aqui tem sua origem no grego e significa oida, que quer dizer conhecer em primeira mão por observação ou por inspeção. Já vimos no outro vídeo que Jesus está no meio da igreja e ele está sondando essa igreja, ele conhece essa igreja, ele conhece a cada um, sabe de suas fraquezas e também dos seus pontos fortes. Então, para Éfeso, Jesus disse assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança e que não podes suportar homens maus. Apocalipse 2:2. Esmirna, conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Apocalipse 2:9. Pérgamo, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Tiatira, conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Olha só, uma igreja que não deixou o amor esfriar e nem perdeu o foco. Sardes, conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Que complicado isso, não? Filadélfia, conheço as tuas obras e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E Laodiceia, conheço as tuas obras, que nem és frio e que nem és quente. Preocupante. Mas Jesus conhece. Embora nós podemos nos enganar a nosso respeito, Jesus não está enganado. E como um bom mestre, um Deus amoroso, Ele nos traz, Ele nos revela o engano que existe em nós para que a gente possa conhecê-lo e buscar então se consertar com Deus, andar no propósito dentro da verdade.
Jesus, sobre cada uma dessas igrejas, ele não ouviu falar ou não ouviu relato sobre elas. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo a cada uma delas e queria que cada congregação soubesse que ele sabia o que elas estavam fazendo. Ele, na verdade, conhecia profundamente cada uma dessas igrejas, as suas obras. Hebreus 4:13 diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Jesus conhece porque ele vê atentamente a cada igreja. Algumas das 7 igrejas, elas se viam como derrotadas por não atingirem ou atenderem aos padrões do mundo para o sucesso. Jesus garante que essas igrejas que ele conhecia os seus aspectos positivos. Outras se viam falsamente como tendo alcançado a conquista máxima. Mas Jesus procura trazer essas igrejas de volta à realidade para que possa edificá-las sobre um fundamento melhor, sobre a verdade. A igreja de Sardes, por exemplo, tinha uma reputação e uma aparência de estar viva. Mas Jesus, que conhece profundamente, disse o quê? Eu vejo através da sua aparência e sei que está morta. Laodiceia projetava a personificação do sucesso, mas Jesus respondeu para ela dizendo: sei que você é uma igreja que não está vivendo na verdadeira riqueza, mas que está mergulhada na pobreza do materialismo. Uma igreja vivendo na busca da realização apenas neste momento, pensando apenas nesta fase da vida, no mundo natural, deixando de olhar para as coisas espirituais, para o reino de Deus, onde Deus diz que a gente deve acumular os verdadeiros tesouros, porque ali vai estar o nosso coração e ali que a traça e a ferrugem não vão consumir. O que a gente acumular aqui é passível de perdermos. Não levamos, não vamos levar para a eternidade. Então, Jesus, ele disse que a sua linha de visão está acima do sistema egocêntrico que nós estamos acostumados a viver e também não está nublado pelo engano. A linha de visão de Jesus não está nublada pelo engano daqueles que procuram parecer mais do que são. Mateus 5,16 diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Então, precisamos lembrar que as igrejas representadas como candeeiros, e sobre isso a gente falou no outro vídeo, elas devem fazer o quê? Fornecer luz, e os mensageiros, os pastores, representados por estrelas, devem brilhar. Nós brilhamos por meio do quê? Das boas obras que podem tocar o coração do incrédulo e atraí-lo para o evangelho. Nós sabemos, obviamente, que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras. Tanto que Efésios 2:8-10 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, que isto não vem de nós, é um dom gratuito de Deus, Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então Deus já preparou essas boas obras para aquele que estiver salvo andasse nelas. As obras, elas não são a raiz da nossa salvação, mas são o quê? O fruto. Jesus demonstrou profundo interesse nas obras das igrejas, pois elas são um testemunho e podem ser uma das principais formas de impactar a sociedade.
Jesus não estava apenas interessado no que as igrejas estavam ensinando, no que elas estavam pregando, mas no que elas estavam fazendo. As nossas obras fazem a diferença e terão ramificações na eternidade. Não só na nossa eternidade, mas a eternidade daqueles que nos ouvem. Então é importante que o nosso ensinamento esteja alinhado com a nossa prática, ou a nossa prática alinhada com aquilo que nós pregamos, desde que pregamos, né, a verdade de Deus, desde que a gente esteja vivendo a palavra de Deus. O fruto que a gente vai produzir é um fruto para a eternidade, e por eles nós receberemos galardões. O segundo ponto que Jesus disse a todas as igrejas foi: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha só que lindo. Mas quantas vezes Jesus pode não estar batendo lá, ou para quantos ele não está batendo na porta e a gente não escuta? E Jesus não consegue entrar, não porque ele não quer, mas porque a gente não ouve ele batendo em nossa porta para que a gente deixe entrar. Deixe ele de fato entrar em nossa vida e tomar o governo dela. Então a frase, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ela foi usada para advertir a cada uma daquelas 7 igrejas. E nesta afirmação há 2 pontos-chave. O primeiro, tem a ver com as pessoas que têm inclinação para ouvir, pessoas que têm disposição para ouvir o que o Espírito está dizendo. E o segundo ponto tem a ver com aquele que está falando. Quem está falando às igrejas? O Espírito Santo. Então, essas são 2 coisas que precisam estar linkadas: inclinação, disposição para ouvir, seja lá o que o Senhor tem para comunicar, e realmente ouvir o que ele está nos comunicando. Nós podemos observar tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento que o povo de Deus muitas vezes não está disposto a ouvir o que Deus tem para nos dizer e nem receber a sua palavra. Podemos ver o povo de Israel, que Deus deu posses, deu terras, deu riqueza, deu glória, e o povo perdeu tudo isso, foi levado novamente como escravo. Por quê? Porque ele não ouviu o que os profetas tinham para anunciar. Eles negaram a palavra de Deus, se recusaram a fazer aquilo que o Senhor os estava ensinando a fazer. E quantos de nós ainda, ou quantas igrejas também não vivem desta forma nos dias de hoje? Jeremias 6,10 diz assim: a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Olha só, Jesus está questionando, o Pai está questionando. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Que triste isso para Deus. A palavra de Deus que é vida, que é transformação, que é salvação. Tem gente que tem vergonha da palavra de Deus. E não somos nós que estamos dizendo isso, é Deus que está falando. E Zacarias 7, 11 e 12 diz assim: eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. É isso que Deus tem percebido de muitos. Deus está falando que é assim que ele vê muitos, né? Viu naquele tempo e muitos hoje continuam agindo da mesma forma. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Olha só. O problema é que Deus não deixou de falar. Por isso hoje nós temos a Bíblia. Temos o Espírito Santo e temos a Bíblia. E não é que Deus não fala hoje.
Foi, né, por isso que também a gente recebeu o Espírito Santo, como eu já falei. Sabendo que Deus falou no passado e fala hoje, é nossa responsabilidade nos posicionarmos para ouvir a sua palavra. A parábola do semeador nos ensina que as pessoas recebem diferentes tipos de benefícios ou nenhum benefício da palavra de Deus, dependendo de como eles ouvem a palavra de Deus, que é ensinada da mesma forma a todos. Depende de como eles ouvem e realmente de como eles aplicam na vida deles. Marcos capítulo 4, versículos 24 e 25 diz assim: E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, o que nós temos da palavra de Deus em nós, quanto mais temos, mais teremos dela. E quanto menos temos, até aquele pouco que temos nos será tirado. Por quê? Porque não será o suficiente para a gente crescer em maturidade espiritual, né? Crescermos espiritualmente, amadurecermos e vivermos de uma forma plena. Mateus 13, 23, Marcos 4, 20 e Lucas 8, 15 nos ajuda a compreender como os cristãos genuinamente frutíferos ouvem a palavra de Deus, né? Eles ouvem a palavra com um coração generoso e bom, primeiro ponto de como devemos ouvir. Entendem a palavra, ouvem, entendem, aceitam a palavra, que às vezes a gente entende, mas não quer aceitar. Mas a gente precisa aceitar. Guardam a palavra, gravam no coração, a palavra nos instrui a fazer isso, e dão fruto com perseverança. É isso que o Espírito Santo deseja que façamos. É isso que Jesus espera de nós. Lucas 8,15 descreve esses cristãos como amantes da verdade, que a ouvem profundamente dentro dos seus corações. Eles respondem apegando-se à palavra e valorizando-a, enquanto suportam todas as coisas com fé. Se nós quisermos agradar a Deus, precisamos ouvir diligentemente o que Ele nos diz em uma atitude de respeito e de obediência. Tiago 1, 22, 25. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha só, se a gente ouve e não cumpre, é enganar a si mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, nisso medita, nisso reflete, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Tudo que nós aprendemos, que nós entendemos, que nós praticamos, vai fazendo parte de nós. Então, se a gente apenas ouve e não pratica, logo aquilo que ouvimos é esquecido. Por isso, mesmo, né, o pouco que se tem lhe será tirado. Mas quanto mais ouvimos, mais meditamos, mais praticamos, mais gravado no nosso coração permanece. Para que o nosso ouvir seja eficaz, precisamos visar a aplicação prática da palavra de Deus em nossa vida. E um dos problemas principais dos dias de hoje não é o fato de os cristãos não ouvirem a palavra de Deus. Todos têm oportunidade de ouvir, mas serem seletivos. E isso é bem comum. O que é ser seletivo? É cair na armadilha de filtrar o que ouve e, a partir dos seus interesses pessoais, escolher, não é? Aquilo que querem guardar da palavra de Deus e praticar. Então, se há algo na palavra de Deus que abençoa, que edifica, que encoraja, que motiva, aceita sem problema nenhum. Prontamente aceito.
Agora, se há algo que desafia, que confronta, que corrige ou tira da zona de conforto, aí estão inclinados a não ouvir, a filtrar. Deus não nos diz somente o que queremos ouvir, mas Ele nos diz aquilo que precisamos ouvir. Então, ao falar com as 7 igrejas, Jesus abordou especificamente o ouvir do Espírito Santo. E estava, dizendo às igrejas que elas precisavam ouvi-lo. Isso explica a importância de o Espírito guiar e fortalecer a igreja. Nós precisamos do Espírito nos guiando e guiando a nossa igreja. A W. Tozer, considerado um dos maiores teólogos do século XX, ele comparou as igrejas do Novo Testamento com as igrejas primitivas, As igrejas primitivas, aliás, com as de hoje. E o que ele afirmou? Se o Espírito Santo fosse retirado da igreja de hoje, 95% do que fazemos continuaria e ninguém perceberia a diferença. Agora, se o Espírito Santo fosse retirado da igreja primitiva lá no Novo Testamento, 95% do que eles faziam cessaria e todos perceberiam a diferença. Isso não é preocupante? Será que talvez nós não estamos colocando muito do conhecimento humano e estamos deixando o Espírito agir muito pouco no nosso meio? Estamos limitando o agir do Espírito Santo? Devemos refletir a respeito disso. O Espírito Santo pode nos falar de um modo geral, em que devemos seguir a palavra de Deus, como, por exemplo, nos dedicando à grande comissão e fazendo discípulos, ensinando a palavra de Deus, sendo generosos, sendo piedosos, mantendo comunhão, mas também há momentos em que ele nos dá direções específicas. Vejamos 2 exemplos. Atos 8:29. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Olha só, é uma direção específica que o Espírito Santo estava dando a Felipe naquele momento, com um grande propósito de estar salvando uma vida. Outro exemplo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Olha só, o Espírito Santo guiando, conduzindo cada escolha, cada direção, cada lugar que deveriam estar. Então, embora ele trata pessoalmente com cada cristão, com essas especificidades, a igreja, ele dá a direção por meio de seus líderes. Por isso é importante a gente ter um líder espiritual, um pastor, alinhado com a palavra de Deus, temente, fiel ao nosso Pai, porque tem direções que Deus não vai dar para ou individualmente para cada um de nós. Tem coisas que a gente só vai fazer parte, só vai receber se estivermos debaixo de uma liderança. Jesus comunicou a João, ordenando que transmitisse a direção aos líderes, aos pastores daquelas igrejas, que por sua vez deveriam transmitir às suas congregações, a cada um deles. Então Jesus quer uma igreja que ouve, valoriza a palavra de Deus e seja sensível à direção do Espírito Santo. Quando temos ouvidos para ouvir, estamos honrando o que Jesus nos deu. A terceira coisa que Jesus disse a todas as igrejas foi: ao que vencer. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Há uma recompensa ou benefício prometido aos cristãos em cada igreja por suas vitórias. Olha só, a cada igreja aqui Jesus prometeu algo específico. Éfeso: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Esmirna: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Pérgamo:
Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, a pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Tiatira, ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem de objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Sardes, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Filadélfia, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Laodiceia, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Então, cada igreja estava passando por problemas específicos, por problemas diferentes. E assim como também cada igreja de hoje passa por problemas, situações, adversidades diferentes. Então, algumas tinham que enfrentar problemas internos e outras problemas externos. Éfeso, por exemplo, enfrentava problemas internos, como, por exemplo, a falta de amor. Já Hermina tinha que enfrentar problemas externos, ameaças de perseguição, de morte. Então, temos que lembrar que Jesus, ele deixou claro que nenhuma igreja seria derrotada. Em Mateus 16:18 diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios 2,14. Então Deus sempre está com o seu povo, capacitando-o a vencer. Deus nos dá vitória em todo o tempo. E Jesus, por meio dessas promessas, ele procurou fortalecer cada igreja diante do que ela estava enfrentando, para que ela permanecesse, persistisse até o fim. Então, 1 João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, pela fé naquilo que Deus pode fazer e não nós vencemos todas as coisas. A vitória definitiva da igreja não exclui a presença de grandes desafios. Nós sabemos disso. Jesus disse que enfrentaríamos desafios, não é? Mas que com ele seríamos mais do que vencedores. Paulo, que enfrentou mais desafios do que nós podemos imaginar. Quem conhece a história de Paulo, foi apedrejado, sofreu naufrágio, chicoteado, preso, enfim, a gente não imagina aquilo que ele passou. Ele escreveu, e está em Romanos 8,37, ele disse o seguinte: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então Jesus, ele tinha muito a dizer para cada igreja, mas ele se dirigiu a ela utilizando 3 pontos principais para revelar os seus valores essenciais e também as suas prioridades para os cristãos naquela época e assim para nós hoje. Então, quais são esses 3 pontos? O primeiro, Jesus quer que todas as igrejas sejam atuantes. Jesus quer que todas as igrejas sejam ouvintes. E terceiro, Jesus quer que todas as igrejas sejam vencedoras. Então, com a capacitação do Espírito Santo, a igreja pode entrar na plenitude do plano de Deus. Pode tornar-se tudo o que Ele quer que ela seja e realizar tudo o que Ele deseja. Mas a gente só consegue isso quando o Espírito Santo está nos guiando e nos capacitando, quando é Ele que está operando a obra de Deus por meio de nós.
porque enquanto a gente tentar com a força do nosso braço, por nossa capacidade, nós jamais vamos alcançar a plenitude do plano de Deus para as nossas vidas. Então podemos perceber que nas cartas às igrejas que Jesus ele se revelou de forma diferente também para cada igreja, né? Ele se revelou individualmente a cada uma delas, né? Trazendo enaltecimentos, elogios, ou em outros momentos corrigindo e advertindo e ainda exortando. Então nós vamos falar de cada um desses elementos para compreender o que Jesus está comunicando a essas congregações. Então a gente pode ver que cada carta, a carta a cada igreja, ela revela Jesus de uma forma, né, diferente. Apocalipse 19, 12 e 13 diz assim: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então podemos perceber uma cadeia bem interessante de comunicação naquele momento em que Jesus se revelou a João. Primeiro ponto, a gente vê que Deus, ele ou ele se revela como a fonte definitiva da revelação. Deus é a fonte da revelação naquele momento. E Jesus foi a fonte imediata, ele que apareceu para João. E o anjo que havia sido enviado foi uma espécie de narrador, ele estava narrando para João aquilo que Jesus lhe comunicava. Então, João, ele foi aquele que ouviu e relatou com fidelidade tudo aquilo que foi narrado pelo anjo. E os mensageiros ou pastores das igrejas, que então compartilharam as suas congregações, foi uma outra cadeia de comunicação. Poderia haver ainda mais um envolvido, um escriba chamado Prócoro, que registrou as palavras de Apocalipse de acordo com as diretrizes de João. Então, há uma ordem em tudo que Deus realiza. Vamos analisar como cada carta agora se inicia. E desta forma, então, Jesus, ele procurou se identificar para cada uma daquelas igrejas usando imagens simbólicas, transmitindo um aspecto diferente de sua natureza às igrejas. Então, é bem provável que cada aspecto que Jesus transmitiu ao iniciar cada carta, revelando a si mesmo aquela igreja, ela tenha um significado muito importante para a igreja. E como, por exemplo, o contexto em que ela estava vivendo, o território, a região geográfica, a situação que a igreja estava enfrentando ou que ela se encontrava. Éfeso, por exemplo, era a maior das igrejas. Foi fundada por Paulo. Sabemos que grandes pregadores estiveram ali, até mesmo João esteve pregando nessa igreja, Timóteo, então líder desta igreja, então tinha líderes influentes, portanto era fácil os membros eles serem tentados a se sentirem orgulhosos, somos uma igreja grande, os melhores líderes estão aqui pregando. Então Jesus ele coloca as coisas numa perspectiva correta, quando ele se apresenta à igreja de Éfeso dizendo assim, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quer dizer o quê? Que ele não só dava importância para Éfeso, como a todas as outras igrejas. Todas tinham a mesma importância que Éfeso para Jesus, não é? E pode ser, então, para Éfeso isso um lembrete de que Jesus estimava todos os outros líderes e todas as outras congregações igualmente. Assim como ao se apresentar à igreja de Esmirna como aquele que esteve morto e tornou a viver, Jesus os fortaleceu, dizendo que eles venceriam por causa da fé que eles tinham em Jesus Cristo e que há na vida situações de adversidade, mas após essa vida que nós temos aqui, há uma eternidade para vivermos. Então, além do componente terreno, há muito mais que Jesus tem para nos oferecer, uma vez que essa igreja,
Esmirna, ela estava sofrendo perseguições e risco de morte iminente, né, de martírio. Então podemos notar que nas igrejas de hoje, os ministros também podem focar em um determinado aspecto da natureza, do caráter de Jesus Cristo. Algumas igrejas enfatizam o evangelho, o evangelismo, missões, o novo nascimento. Outras já um ensino e um discipulado. O fato é que nenhum está certo ou errado, né? Aquela congregação está certa, aquela outra não. O fato é que cada uma ela está trabalhando de acordo com a sua necessidade ou direção do Espírito Santo, quando ela assim o recebe, aquilo que a igreja precisa ouvir, porque nenhum de nós compreende completamente a vastidão de Jesus, a plenitude de quem ele é. Então não podemos, portanto, dizer, né, que um está certo, que o outro está errado, por enfatizar determinado aspecto da natureza de Jesus Cristo, porque são facetas, diferentes facetas de um mesmo diamante, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o importante é que quanto mais Jesus for revelado, mais vidas serão transformadas. Após vermos os 3 pontos, ou as 3 coisas que Jesus falou a todas as igrejas, que seria: conheço as tuas obras, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas e ao que vencer. Jesus também ele fez elogios e enaltecimentos a cada uma delas. Então, Romanos 2,29 nos diz assim: mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então não importa o que os homens pensam ou dizem, mesmo que venham elogios, enaltecimento, reconhecimento dos homens, não é dos homens que precisamos buscar, e temos que ter o cuidado para que isso também não venha nos tentar no sentido de ficarmos orgulhosos a partir desses enaltecimentos vindo dos homens, mas apenas aqueles que vêm de Deus que devem realmente nos importar, no sentido de nos alegrarmos por estarmos agradando ao nosso Pai. Então, uma pessoa com o coração transformado busca o louvor de Deus e não o louvor das pessoas. Há pessoas que veem Jesus como alguém que procura defeito em nós. É um extremo. Isso acontece quando há na pessoa mais consciência do pecado do que o entendimento da justificação de Deus, que nós somos justificados por Cristo Jesus. Então Jesus e o Pai, eles realizaram a obra redentora por nós. E 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Então, em Jesus somos justificados diante do Pai. Ele nos aceita quando recebemos a obra redentora de Cristo em nossas vidas. E Satanás, ele é o acusador das nossas almas, dos nossos irmãos. E ele traz à tona todos os nossos defeitos, os nossos pecados passados, presentes, enfim. Mas quando a gente vê Jesus se comunicar com as igrejas, percebemos que Jesus ele não vem trazer primeiros pontos errados, o pecado da igreja. Ele não foca nisso, mas ele traz encorajamento à igreja. Ele não é o acusador. Ele é aquele que encoraja. Ele traz reconhecimento. Jesus estava reconhecendo as igrejas e diz a elas o que elas estão fazendo corretamente. Então vamos analisar o que Jesus comunicou. Para Éfeso, ele disse assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos, e tem perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer.
Então, depois dele estar algumas coisas que precisavam ser corrigidas, Jesus reconhece outro ponto forte da igreja de Éfeso. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, que são obras da carne, que são as obras de você pode, você merece, você é capaz. É justamente para tirar a dependência nossa do Pai, de nós no Pai. Nós temos que depender nas obras que fazemos para a igreja, enquanto cristãos, temos que depender do Pai e do Espírito Santo. Então, olha só, Jesus veio enaltecer, elogiar o que essa igreja tinha de bom, o que ela tinha a seu favor. Ele não veio como um acusador, como Satanás faz. A Esmirna, ele disse assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Aqui não é uma pobreza de espírito, ela se achava pobre. Jesus, eu conheço a tua pobreza, mas tua pobreza não é de espírito, porque tu és rica. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Pérgamo, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então olha por o que essa igreja passava. Mas ela se manteve fiel a Jesus, não negou a sua vida por Jesus, mas a entregou. Tiatira, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Olha só como isso tem valor para Jesus. Sardes, primeiramente Jesus corrigiu esta igreja e depois disse: tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Filadélfia, tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha só, será que já não estamos vivendo esse tempo da provação? Deus não está já provando, experimentando o nosso coração, se somos fiéis a Ele ou se a gente cede ao mundo, às tentações, às provas. Então, a igreja de Laodiceia foi a única que não foi enaltecida. Então, provavelmente a situação dessa igreja era bem complicada. Deus, ele está muito atento ao bem que fazemos para nos apoiar e nos recompensar de acordo com o nosso serviço a Ele e ao seu propósito. Jesus anima as igrejas no meio da jornada e no futuro dará o elogio definitivo, aquele elogio que todos queremos ouvir. Cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Todo filho de Deus anseia um dia por ouvir o Mestre dizer: muito bem, servo, bom e fiel. Não é mesmo? Entra no gozo do meu reino. Nós queremos muito ouvir isso. Ao dar elogios às igrejas, Jesus estava apoiando e expressando o reconhecimento pelas boas obras que elas estavam praticando. Precisamos nos certificar de que estamos nos dedicando às coisas que têm valor, né? E que sejam dignas de louvor e que farão diferença tanto hoje como para a eternidade. Porque dons, eles são para usar no tempo de hoje, enquanto estamos aqui servindo ao Senhor. Mas o fruto do Espírito que nós desenvolvemos na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Deus, eles são para toda a eternidade. Então, eles farão a diferença futuramente. Olha só, a igreja de Filadélfia aqui tem pouca força. Jesus sabia, talvez era uma igreja que tinha poucos membros, que ainda estava crescendo na fé, mas com aquele pouco que ela tinha, ela estava fazendo o seu melhor. Então Deus, ele reconhece a intenção do coração de cada um de nós. Jesus também fez correções e advertências para as igrejas.
Provérbios 6:23 diz assim: porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. As repreensões da correção são o caminho da vida. Então é importante a repreensão, porque ela ajuda a gente a se alinhar com aquilo que é correto, aquilo que nos fará bem. Nós sabemos que quando um pai, nós, quem é pai, quem é mãe, corrige o seu filho, corrige por quê? Porque ama, porque quer ver o seu filho fazendo aquilo que é o melhor para ele. Da mesma forma, o nosso Papai do Céu. Então, as repreensões da disciplina são o caminho para a vida. Jesus não apenas vê o que é positivo, mas também o que há de negativo na congregação. Ele conhece o nosso proceder, principalmente as nossas intenções, as nossas crenças, e ele deseja que nós venhamos a refletir na natureza de Jesus Cristo, e quando isso não acontece, o amor, dele por nós faz ele nos dizer quando estamos seguindo o caminho errado, quando nós estamos enganados, revelando inclusive as consequências disso, e aí ele nos exorta para corrigirmos a nossa direção. Então muitas vezes as pessoas veem o Jesus como aquele que só vê o que está errado, outras como Jesus só vê o que é bom. Não podemos ir nem para um extremo e nem para o outro. Jesus, ele conhece o todo de nós e ele traz de maneira amorosa todas as coisas para que a gente realmente reconheça plenamente a forma como nós estamos vivendo, quem realmente nós somos para ele, ou a forma como ele nos vê. Ele também quer que a gente possa se ver desta forma. O livro de Hebreus nos lembra do papel valioso da disciplina de Deus em nossa vida. Hebreus 12, 9 e 11 diz assim: além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam bem como lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico aos que têm sido por eles exercitados, fruto de justiça. Então, toda a correção, quando ela é recebida, ela não é motivo de alegria, muitas vezes de tristeza, mas ela é para nosso proveito, para que toda a correção feita pelo Papai Celestial é para que a gente participe de sua santidade e receba aquilo que ele tem nos prometido. Então, Papai do Céu, ele não nos corrige para nos condenar ou desanimar, mas porque deseja nos libertar de tudo o que pode interferir em nossa comunhão com ele, ou então desacreditar o nosso testemunho de fé, testemunho perante o mundo. Exemplo disso é a igreja de Laodiceia, que não recebeu nenhum elogio. Aqueles a quem eu amo, eu digo as suas faltas, trago convicção, convenço, reprovo e castigo. Eu os disciplino e instruo, portanto, seja entusiasmado e ardente, queime com zelo e arrependa-se. Arrependimento é uma mudança de mente e, portanto, de atitude. Apocalipse 3,19. Então, vejamos a correção que Jesus deu às igrejas. Éfeso, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2,4. Então, Jesus prossegue com a seguinte advertência: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha só, Éfeso tinha problemas internos, eles esmorreceram no amor, e portanto Jesus chama eles para o arrependimento. Vê onde você caiu,
Recomece de lá, porque se você não se arrepender, eu vou tirar a tua posição de dar o meu testemunho, de ser luz do mundo. Então, Pérgamo, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Olha só, se não houver arrependimento, Jesus, que vai pelejar, ele que vai ser contra essa igreja. Então precisamos nos arrepender e não fazer as obras da carne, e pela mesma mão que o mundo está indo, achando que a igreja tem que ser um espaço apenas de socialização, de trazer o conhecimento do mundo, e ser, portanto, uma armadilha para aqueles que estão querendo buscar a verdade e viver realmente aquilo que Deus ensina. Cuidado para não sermos assim. Tiatira, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das suas obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Olha só, o Senhor sonda o coração, sabe da intenção do coração. E será que talvez não tenhamos estado com um pé no mundo e outro na igreja? Porque aquilo que a gente almeja das coisas do mundo nos afasta de Deus. Deus, ele nos quer integralmente, nós não podemos estar divididos. Então, o que realmente estamos buscando? Como realmente estamos procedendo? Sardes, o anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Laodiceia, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Depois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te, pois eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha só, uma igreja que achava que estava viva, mas Jesus disse: você está morta. A outra que achava que era rica, que estava bombando, mas Jesus disse: você é pobre e miserável. Então nós temos que cuidar para que a gente não esteja vivendo como essas duas igrejas, mas que realmente oremos para que o Senhor mostre realmente qual é o nosso estado, para que a gente possa deixar que Ele nos ensine, com a ajuda do Espírito Santo, a
deixar essas obras que nos afastam de Deus, que nos fazem deixar de ser luz do mundo, um testemunho bom para o mundo, que nos impede de fazer as boas obras para as quais fomos chamados, mas sim, que talvez façam com que, né, o reino de Deus seja envergonhado, que o nome de Jesus seja blasfemado. Então que a gente realmente, com a ajuda do Espírito Santo, possa ser um testemunho de vida, de luz, de boas obras, de arrependimento, de amor, não é? Em cada uma das advertências, Jesus chamou para o arrependimento. Jesus dá a chance. Ele só quer que a gente se arrependa. Então, ele estava usando as palavras arrependa-te. Ele queria que cada igreja tivesse uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, de ação. Haviam áreas em cada uma da igreja que precisavam ser tratadas. E hoje também isso acontece. O que Jesus esperava que cada mensageiro, cada pastor que recebeu essa advertência fizesse com elas. Então, somente ler e trazer a conhecimento da congregação, fazer comentários e seguir com a vida, seguir como de costume? Com certeza não. Então, Jesus esperava que eles fizessem o que Paulo instruiu Timóteo a fazer. Pregue a palavra, insta. Insta vem no sentido de urgência. Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Persista. Então, Jesus ele deu a palavra de correção a 5 igrejas. As de Esmirna e Filadélfia, ele não dirigiu palavras de repreensão. Por que será? Talvez porque Esmirna estivesse passando por muita perseguição, por muita pressão. E Filadélfia, talvez a mais limitada, menor das igrejas. E talvez, como a gente já falou antes, estivesse fazendo o seu melhor, o seu possível com o que tinha. Então, ele apenas mostrou o potencial delas duas, para encorajar a busca do crescimento. Então, ao corrigir, Deus nos quer trazer vida e não morte, bênção e não maldição. Quando temos um coração humilde e quebrantado, podemos receber palavras de correção e os ajustes necessários com a ajuda do Espírito Santo. Para isso, a gente tem que ter um coração ensinável, predisposição para ouvir, entender e fazer o que o Senhor nos ensina. Por fim, Jesus fez exortações também às igrejas. Hebreus 10, 35 e 36. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, a gente vê que outro aspecto importante das cartas de Jesus é o incentivo aos cristãos para seguirem, para persistirem em frente, mesmo diante das adversidades. Então, permanecerem em fé, perseverar. Exortar, ele envolve encorajar, incentivar e advertir os outros a fim de estimular, de mobilizar e fortalecer a fé deles. Ela desafia o ouvinte a confiar e a obedecer. Então vamos ver alguns exemplos de exortação às 3 igrejas. Esmirna, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações por 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então Jesus disse, não vai ficar tudo bem, não vou te livrar, não, você vai passar por tribulação, você vai passar por momentos difíceis, mas tem de fé, persista até o fim, ser fiel até a morte, que eu te darei a coroa da vida. Te atira, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Então aquilo que a gente tem,
por menor que seja, mas se faz a diferença no servir, se é a nossa intenção, o melhor que a gente pode dar ao nosso Senhor, se é isso que nós podemos fazer de melhor, mantenha, conserve isso, porque o Senhor o reconhece e estima. Filadélfia, venho sem demora, conservai o que tens, para que ninguém tome a sua coroa, para que o mundo não te engane e tome o que você tem do Pai. Jesus também exortou Paulo muitas vezes para perseverar, uma vez que ele passou por situações traumáticas. Com certeza Paulo passou por isso, desanimou, desencorajou algumas vezes. Atos 23:1, Jesus diz para ele: coragem, depois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, né, também se importa que o faças em Roma. Então Jesus tinha mais para ele. Dessa forma, Jesus exorta as igrejas hoje a persistir na lealdade a Deus e no plano que Deus tem para cada igreja. O encorajamento, ele é vital no relacionamento com os outros. Então, congregações ou pessoas, você enquanto cristão, nós também passamos por tempos de desencorajamento. Mas é nosso dever cristão sermos encorajadores, assim como Jesus. Deus pode nos chamar para soprar uma nova vida, uma nova esperança sobre os desanimados. Paulo teve Tito como um encorajador enviado por Jesus, Lucas, tantos outros, em determinados tempos, onde ele estava passando por problemas, se sentindo só. Há muitos que querem sempre apontar o negativo, mas é bom lembrar, o direito de criticar, ele deve ser conquistado, ainda que ele seja construtivo. O que isso significa? Existem comunidades, em comunidades saudáveis, que algumas discussões honestas sobre pontos fracos, pontos fortes, o que deve ser feito para melhorar, é importante e é válido. Mas às vezes, reclamar não é o caminho, não é uma ação legítima. O ponto é que uma opinião, ela será mais apreciada quando vier de um indivíduo cujos esforços dele têm sido para buscar o melhor, para ajudar, para edificar, não da parte de quem fala e nada faz, mas apenas aponta erros. Aquele que só reclama aponta erro, mas não faz nada para edificar. Então a opinião, ela vem realmente daquele que já está fazendo o seu melhor e que quer o melhor. Essa deve ser realmente mais considerada. Esse conquista o direito de dar a sua opinião ou a sua crítica, não é? Jesus, ele deu a vida dele pela igreja, então ele conhece profundamente a igreja, e se alguma voz deve ser ouvida e prevalecer, é a de Jesus, em relação a cada uma das igrejas. Embora Jesus ajude as igrejas a fazerem correções, ele também encoraja cada uma delas. Ele diz palavras de exortação que edificam, sustentando-as e fortalecendo-as em sua jornada. Então é a voz de Jesus que nós temos que ouvir, é a dele que deve prevalecer e não a nossa. Amém? Então, chegamos ao término de mais este vídeo, e nos próximos a gente vai estar falando a respeito das cartas a cada uma, da especificidade a cada uma dessas igrejas, aquilo que Jesus falou em específico e não no geral. Conto com a sua presença para assistir também o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, para que outras pessoas também recebam dessa palavra e possam ter o seu entendimento renovado. Então, que Deus lhe abençoe grandemente, lhe prospere, instrua você a andar nos caminhos, nos preceitos dele, te fortaleça e encoraje, que Deus possa estar providenciando alguém para colocar do seu lado, te dando palavras que edificam de fé e encorajamento, e que você também possa ser essa pessoa, essa luz na vida de outros. Amém? Até mais!